CLT trabalha para a empresa e não para você. Trabalha para a empresa e a empresa espera uma resposta desse funcionário. Então, o papel do líder, o papel da gerência é ser um facilitador e não um bloqueador, mas um facilitador. Assim também o colega de trabalho que bloqueia o desenvolvimento do outro colega também será, se a empresa não tiver o cuidado de observar que isso está acontecendo, dado o devido problema, se houver uma denúncia, o problema está feito. Então, qual é a maneira, então, Jefferson, de resolver isso? A maneira é reuniões semanais, onde será explicado com paciência por parte da equipe tática da empresa quais são as normas, as regras e as diretrizes, para que, alinhado à situação, venha a haver aí um bom desenvolvimento. Conflito entre colegas. Aí o gestor deve identificar, trazer as partes primeiramente separados e depois unidos, tentar ajustar para que todos possam prosseguir de maneira pacífica, desenvolvendo o trabalho ao qual foi proposto, tá certo? Então, é muito fácil, eu estou falando bem pausadamente, porque eu tenho visto a dificuldade que alguns têm tido de entender a questão da importância dessa lei, dessa portaria. Só estão pensando naquilo que vai onerar. E não é verdade. A lei não veio para onerar ninguém. A lei veio para resolver um problema que está afetando tanto o Estado quanto as empresas. Então, o Estado está dando a oportunidade da empresa resolver o problema na base para que não venha ocorrer problemas maiores. Se o Estado perceber que a empresa não fez nada por aquele funcionário, não desenvolveu o plano, o mapa de risco, não aplicou o instrumento, e agora esse funcionário chegou lá no INSS, isso vai ser sondado. Se não tiver feito, então vai ser entendido que houve aí um certo tipo de descaso com a lei, com a portaria. E com certeza absoluta vai ser cobrado. Mas, mediante toda essa explicação que a gente vai dando, isso aí provavelmente não acontecerá, né? Porque eu acho que explicações, desde o primeiro vídeo, não falta para que venha entender essa situação. Bacana, né? Então, vamos ser um pouquinho mais rápido. Então, falta de suporte social, ausência de apoio de gestores ou colegas, má comunicação, feedback ineficiente, ausência de informações claras, não é? A ausência do feedback é o seguinte: o funcionário ele precisa de receber a informação correta para poder desenvolver o trabalho. Se você nega a informação na intenção de que o funcionário tropece e venha cometer uma falta e uma falha, e for constatado que foi plantado isso para poder o funcionário realmente ser tido, né, na verdade, como alguém que falhou, e isso desenvolver no funcionário qualquer tipo de bloqueio emocional, ao ele entender que ele está sendo cerceado, então isso aí também pode gerar alguma situação. De novo, o instrumento está aí para poder lhe ajudar a entender toda essa situação, tá certo? Conteúdo e ambiente de trabalho. Ambiente físico precário, ruído, iluminação inadequada ou falta de equipamentos. Isso também vai ser cobrado. Funções ambíguas, falta de clareza sobre o papel e responsabilidade do trabalhador. Presta atenção. A empresa que, a partir de agora, colocar funcionários para poder fazer funções duplas, esses funcionários que tiverem desempenhando funções duplas, sendo cobrado por duplas funções que está fora da sua carteira, fora da sua obrigação, e esses funcionários, nessa segunda exigência, adquirir qualquer problema que seja psicoemocional, e ele for parar no INSS por conta disso, isso também dará problema. Então, o que acontece?
a designação, aquilo para o qual o funcionário foi designado, o papel dele tem que ser muito bem esclarecido e aquela função tem que ser executada como função primária. Caso haja algum tipo de função extra, essa função extra deverá ser muito bem combinada, muito bem explicada, muito bem onerada no sentido a empresa pagar o funcionário por conta de uma nova função, porque caso haja uma interpretação de exploração, a empresa responderá diante da justiça, né, por conta que o funcionário desenvolveu algum tipo de doença biopsicossocial ou psicoemocional por conta da sobrecarga do trabalho. Ou seja, a questão tem que ter definição em todos os aspectos para que a coisa fique clara. Parece que o empresariado sai na desvantagem disso? Não sai, pessoal. Não sai de desvantagem. É uma questão de alinhamento de rota. Alinhar a rota, muitas vezes, não é fácil, mas é necessário. Então, o funcionário foi contratado para aquela função, ele vai desempenhar aquela função, só é o papel dele, a responsabilidade dele naquilo ali, o que ele vai fazer. Agora, colocar novos encargos sobre o funcionário e cobrar as duas situações e a questão não ficar claro qual é o meu papel aqui. E se há um adoecimento em relação a isso, realmente vai ficar bastante complicado. Então, se é uma empresa que tem feito isso, uma empresa que tem agido dessa forma, comece a repensar a atitude, porque a partir do dia 26 de maio de 2025, pela nova portaria 1419/24, isso dará problema. Então, faça um mapa de risco, aplique o questionário, mande para o RH manda para o Ministério do Trabalho, trabalhe as reuniões, alinhe sua equipe para que venha dar tudo certo, tá bom, pessoal? Para encerrar esse vídeo, eu quero falar para vocês agora, vamos entrar num aspecto interessante, porque eu quero falar para vocês sobre 4 doenças ou 4 transtornos, né, ou 4 situações psicoemocional que tem atingido mais os funcionários, né, nas empresas, né? Não só no Brasil, mas no mundo. São situações que acabam sendo desenvolvidas e realmente adoece e é preocupante. E não atinge somente o funcionário, mas atinge também a toda a família. Estou falando bem devagar, tá certo, pessoal? Porque eu percebi que teve muita dúvida, né? Pessoas me pararam na rua me perguntando alguma coisa. Então, estou falando bem devagar para você entender bacana e bastante o propósito desse vídeo, tá certo? Primeira demanda, burnout. O que é o burnout? Eu vou ler para vocês aqui. A síndrome de burnout ou síndrome de esgotamento profissional é um distúrbio emocional crônico caracterizado por uma exaustão extrema. Agora pega lá aquilo que eu falei sobre funções ambíguas. Falta de clareza sobre o papel e responsabilidade do trabalhador fazendo 2 funções, sendo que ele foi pago para fazer uma e sendo exigido dele como se ele tivesse realmente a responsabilidade. E isso pode gerar o burnout. E o burnout é uma doença, né, emocional, que pode levar ao afastamento. E isso aí vai dar problema a partir de agora. Trabalhos, esgotamento físico e resultante de condições de trabalho desgastantes, pressões ou metas inatingíveis, reconhecida como doença ocupacional, causa desmotivação, apatia, sentimento de fracasso, afetando a saúde mental e a saúde física. Principais características e sintomas: exaustão física e mental, cansaço extremo que não melhora com descanso. Então não é simplesmente o cansaço do trabalho, não. É um cansaço extremo que por mais que a pessoa descanse, ela não fica descansada. Porque na verdade é uma exaustão da mente e não a exaustão do físico. Por conta de quê? Da exigência que tem sido feito além daquilo que foi combinado. E o além daquilo que foi combinado pode gerar exaustão e burnout. Tá entendendo?
Sintomas emocionais: ansiedade, irritabilidade, baixa autoestima e sentimento de fracasso. Olha só como é grave, isso é gravíssimo. Porque a questão da irritabilidade e a questão da baixa autoestima fala diretamente sobre a queda do desempenho do funcionário naquilo qual foi designado. Ele não consegue mais desenvolver as tarefas que ele tinha que desenvolver por conta de quê? Porque por conta que ele está com sintomas emocionais negativos que está levando a ele à desmotivação. Repito, toda exigência de trabalho que for feita dentro daquilo que for combinado no momento do contrato não é assédio moral, não é errado. Toda exigência feita por conta de funções ambíguas que está sobrecarregando o funcionário, aonde ele está sendo levado a essa exaustão física, sintomas emocionais como ansiedade, irritabilidade, baixa autoestima, é sim um desenvolvedor de doença psicoemocional e pode levar ao burnout. Burnout é a queima total da energia do indivíduo. Não preciso nem explicar o que vai acontecer. Sintomas comportamentais: queda de produtividade, isolamento social, dificuldade de concentração e o pior, uso de substâncias. Veja bem, olha só onde pode levar. Funcionário, de repente, começou, além de cair a produtividade, chegar embriagado, chegar com suspeita de uso de substâncias ilícitas. Mas o cara não era assim. De repente começou a acontecer. Isso é uma... Eu vou dizer a palavrinha para vocês o que significa isso. Ansiolítico. Como assim? O funcionário não está bebendo porque ele quer beber. O funcionário não está usando qualquer substância ilícita porque ele quer usar. Não, ele está buscando uma forma de evasão e de equilíbrio e regulação. Então, se ele está buscando uma forma de evasão, equilíbrio e regulação, quer dizer que alguma coisa está desregulada. E se é identificado que essa desregulação é por conta da sobrecarga, a irritabilidade e por conta de funções ambíguas, por causa de não definição, de não clareza por parte da liderança, da gerência, se for constatado isso vai dar problema. Então, estou falando com bastante calma e o empresariado tem que levar isso a sério. Isso vai dar problema, pessoal. A partir do dia 26 de maio, isso vai dar problema. Então, é hora de realinhar isso, de entender. E outra coisa que eu expliquei no vídeo passado, você não pode pegar o funcionário que está na situação dessa e mandar ele embora diretamente, porque a lei diz que você primeiramente tem que oferecer o quê? A ele a oportunidade de tratamento. Mas só que o funcionário, ele não entrou doente, ele ficou doente. Isso é pior, porque ele pode alegar, eu não era assim, eu me tornei assim. E aí? O que você vai dizer? Mas você não vai fazer isso, sabe por quê? Porque você vai identificar através de reuniões periódicas a situação da sua equipe e vai conseguir fazer o mapa de risco e aplicar o instrumento para poder ficar bacana, alinhar. Se há conflitos internos, vai alinhar. Se há conflito entre gerência e funcionário, vai alinhar. E todo mundo vai ficar dentro de uma estrutura psicoemocional equilibrada, de tal forma que o desenvolvimento do trabalho vai acontecer e a empresa vai poder manter a sua competitividade no ramo ao qual escolheu, tá certo? Sintomas físicos: dores de cabeça frequente, distúrbio do sono, problemas gastrointestinal e queda na imunidade. Causas e perfil: causa estresse crônico no ambiente de trabalho. Já pensou? Estresse crônico no ambiente de trabalho. Aquele cara que o gerente já marcou ele e persegue. Aquele cara que o colega de trabalho já marcou ele e persegue. Aquilo vai gerando uma situação. E isso é responsabilidade da empresa identificar se está acontecendo esse tipo de conflito. Porque se isso permanece e chega no Ministério Público, chega no sindicato, chega no Ministério do Trabalho, vai dar problema. Eu estou repetindo essa palavra bastante para você levar a sério o que vai acontecer a partir do dia 26 de maio, tá bom? Profissões de risco: área de saúde, médicos, enfermeiros, educação, professores, segurança pública, além de bancários e motoristas. Todas essas classes são as classes de risco, tá certo? Fatores de risco: alta competitividade, que gera o desrespeito entre colegas, falta de autonomia, carga horária excessiva e falta de reconhecimento. O tratamento envolve acompanhamento de psicólogos ou psiquiatras, podendo concluir medicamentos, além de mudança de estilo de vida,
como prática de atividades físicas, hobby e estabelecimento de limites entre a vida pessoal e o trabalho. Falou, rapaziada.